Santo, Deus de poder, a Tua palavra é poder para as nossas vidas. E nessa noite eu peço que abençoe os Teus filhos, que fortaleça a fé deles, para que eles possam fazer a Tua vontade e andar nos Teus caminhos, ó Deus. O Senhor conhece o coração de cada um, a necessidade de cada um, e eu peço que os abençoe em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia lá no livro de Efésios. Livro de Efésios, no capítulo 6, nós vamos, o subtítulo meu aqui fala assim: as armaduras de Deus. Glória a Deus. A gente precisa ser revestido das armaduras de Deus. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, para que você se fortaleça no Senhor e seja abençoado. Vamos lá. Capítulo 6, no versos 10, fala assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Amém? Fala para o seu irmão, fica firme, meu querido. Glória a Deus. Pode sentar, meus queridos. O apóstolo Paulo escreve para a igreja de Efésios, se preocupando com a vida espiritual deles e orientando eles para que se tornasse homens e mulheres de Deus revestidos de poder. E hoje, nessa noite, eu quero pedir para que o Espírito Santo visite o teu coração e para que você seja revestido também de toda a armadura de Deus, para que você possa resistir tudo aquilo que possa vir contra você. Nós vivemos em um mundo que jaz no maligno. O próprio Jesus falou assim, que nós vivemos em um mundo que jaz no maligno. Quanta coisa que já aconteceu nesses últimos anos aqui no Brasil, né? Quantas investidas de Satanás nas famílias, né? Nas igrejas, nas crianças, e a gente vê toda hora notícias na televisão de pessoas sendo agredidas, sendo assaltadas, muita violência, crianças sendo maltratadas, mulheres sendo maltratadas, e a gente olha e vê uma violência muito grande. E a verdade é que todo o nosso país, em todos os segmentos, em todas as áreas, nós vemos que o maligno parece que atacou. Você vê que essa ideologia de gênero, né, se não fosse homens de Deus estarem lutando lá no Congresso, não é brincadeira, as coisas teriam ficado bem ruim, né? Você já pensou, de repente, um banheiro, né, um banheiro para homem e para mulher, como que ia ficar? Né? De repente uma menina lá de 10 anos entra no banheiro, tem um marmanjo lá dentro, e aí? Complicado, né? Ou vice-versa, tanto faz, né? E você vê que as crianças foram atacadas, né? Revistas ensinando pornografia para as crianças que iam ser liberadas para a escola, né? Famílias divididas, né? Muitos casamentos sendo destruídos. E você vê, na verdade, você olha e você vê um caos. E você vê muitas coisas erradas acontecendo em volta de nós. Lá em Romanos 12 fala para nós não nos conformarmos com esse mundo, para nós não nos conformarmos com as coisas que estão acontecendo à nossa volta. E aí você pode falar para mim, falar assim: pastor, mas o que eu posso fazer numa situação dessa? Eu não tenho força, se eu falar alguma coisa não vai resolver, eu não consigo conversar com as autoridades, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Mas a verdade é
que nós temos um poder muito grande, muito forte, que Jesus deixou para nós, que muitas vezes nós não usamos isso. A verdade é que a igreja dos dias de hoje precisava usar essas armas poderosas que Deus deixou para nós. Porque eu e você, todos nós aqui que conhecemos a Jesus, nós somos a luz do mundo e o sal da terra. A luz serve para quê? Para tirar as trevas, para tirar a escuridão. E o sal serve para quê? Para temperar. Então é eu e você que fazemos diferença. Na verdade, uma multidão de pessoas que conhecem a Jesus, que conhecem a palavra, que conhecem os ensinamentos, é nós que temos que mudar esse mundo, que temos que mudar as coisas que estão à nossa volta. Eu já vi pessoas falar assim, mas isso é normal, isso vai acontecer mesmo, está escrito que vai acontecer, está escrito para não acontecer. A palavra de Deus fala para nós não nos conformarmos, para nós lutarmos contra aquilo que é errado, contra aquilo que não é honesto, contra aquilo que não é verdadeiro. Nós temos que lutar, né? Nós temos que ter valores na nossa vida. E os valores que nós devemos ter já começa dentro da casa da gente. O pai, a mãe tem que mostrar para o filho os valores da vida, os valores da família, os valores de ser cristão, os valores de servir Deus. Hoje, a maioria dos pais, eles colocam a criança na frente da televisão ou com o celular na mão e a criança é educada com aquilo ali. E aí perde os valores espirituais, perde os valores familiares. Hoje, uma criança não chega para o pai e fala, bença pai. Não chega para os avós e fala assim, ô vô, bença vô. São poucas as famílias que acontece isso. Tem famílias que o pai e a mãe não têm a liberdade de dar um abraço no filho. E se for dar um abraço no filho, o filho sai de lá e fala, que é isso? Para que fazer isso comigo? Não quero isso. Ou o filho não tem coragem de dar um abraço no pai. Então a família tem sido atacada e tantas coisas ruins têm acontecido à nossa volta. E nós não vamos ficar quietos, não vamos fazer nada? Pastor, eu não posso fazer nada. A primeira coisa que nós temos que fazer é dentro da nossa casa. Jesus tem que estar dentro da nossa casa. A palavra de Deus tem que estar dentro da nossa casa. A educação que nós devemos dar para os nossos filhos tem que ser dentro da palavra de Deus. Nós temos que orientar. Nós não podemos deixar os nossos filhos à mercê da televisão, da internet. Eles podem assistir, faz parte da vida. Mas nós temos que estar ali vigiando, orando, conversando, trazendo eles para a igreja. Eu já vi pai falar assim, eu não vou levar meu filho na igreja porque ele dá muito trabalho. Não é agora que dá trabalho, vai dar trabalho lá na frente, quando tiver 14, 15, 16, 17, 18 anos, aí vai dar trabalho. Por quê? Porque não teve os princípios da família, não teve os princípios bíblicos gravados dentro do coração. E aí vai aparecer os problemas, as dificuldades. Então, não há problema a criança vir para a igreja, não dá trabalho. Ensina, orienta, educa, conversa. Mas chegou a hora de ir para a igreja, olha, estou indo para a igreja, você vai comigo, a criança chora, é melhor que chore agora, do que fazer você chorar lá na frente. Então a gente precisa realmente colocar a nossa casa, a nossa família na presença de Deus, estarmos servindo Deus, como hoje você está aqui. Você está aqui orando por você, daqui a pouco nós vamos orar pela tua família, você vai estar intercedendo para que as coisas boas aconteçam. No entanto, nós estamos no meio do maligno, no meio das coisas erradas, um monte de coisas erradas acontecendo à nossa volta. E nós temos que ter a proteção de Deus para que essas coisas erradas não entrem na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, mas que nós sejamos verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Amém? Fala comigo assim, eu sou um adorador em espírito e em verdade.
Nós temos que ser um adorador em espírito e em verdade. Veja bem, a orientação do apóstolo Paulo, ele fala assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos na força do seu poder. Existe um poder, existe uma unção, existe uma virtude que está sobre nós. E é esse poder que nós temos que nos fortalecer. E como fortalecer em cima desse poder? É quando nós consagramos a nossa vida, quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós lemos a Bíblia, quando nós falamos de Jesus para as pessoas. Então nós estamos nos fortalecendo. Mas a igreja nos dias de hoje, ela não ora muito, ela não lê muito a Bíblia, ela não ora, ela não tem um particular com Deus, só quando a coisa aperta. Às vezes a pessoa, quando o problema aperta para ela, daí ela dobra o joelho e ora: ai meu Deus, ajuda eu, socorre eu. Aí lembra de buscar Deus. Mas não é para acontecer isso. O apóstolo Paulo fala: no demais, irmãos meus, nós temos que nos fortalecer na força do poder de Deus. Nós temos que fortalecer, e é através da oração, através da consagração, é através de nós colocarmos a nossa vida diante do altar e buscarmos a presença do Senhor. Os cristãos primitivos, eles eram perseguidos, eles não tinham uma igreja como você tem, que você pode ficar sentado, ouvindo e recebendo a bênção de Deus. Eles entravam dentro de cavernas e lugares escondidos para poder pregar, porque havia uma perseguição. E muitos deles foram colocados na arena e morreram lá na arena, no meio dos leões. Muitos deles foram crucificados, muitos deles foram queimados, mas eles oravam, eles buscavam a palavra de Deus. E com tanta dificuldade, com tanta luta, sabendo que podiam morrer, mas eles não desistiam. Hoje nós temos uma liberdade muito grande. A gente tem uma liberdade, a gente não tem ninguém falando: olha, você não pode orar, você não pode jejuar, você não pode buscar Deus. E assim mesmo nós encontramos dificuldades para fazer isso. Então a gente precisa, nós como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos voltar ao primeiro amor, voltar na presença de Deus, gastar o nosso tempo com Deus, porque Deus vai agir quando a igreja fizer isso. Aleluia! Deus vai abençoar, os milagres vão acontecer, o poder de Deus vai se manifestar. E o apóstolo Paulo fala que é para a gente se revestir da força e do poder de Deus, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para poder estar firme contra as astúcias ciladas do diabo. A gente sabe que o inimigo da nossa alma, ele luta contra a gente. Você acha que o diabo fica feliz de ver as pessoas bem, das pessoas com saúde, com paz, com alegria, vindo para a igreja, louvando a Deus, abençoando, amando as pessoas? Ele não fica, ele quer ver destruição, ele quer ver tudo errado. E hoje a gente vê quantas pessoas que são atacadas pelo maligno. Esses dias uma pessoa falou assim: nossa, mas a gente não vê muitas pessoas endemoniadas. Parece que há algum tempo atrás a gente via muitas pessoas endemoniadas. Realmente acontecia isso. Eu me lembro muitas vezes de eu estar orando e de repente começava a oração e um monte de pessoas caíam com problemas espirituais e a gente precisava ir lá orar, libertar. Hoje parece que o número disso é um número menor. Por quê? Porque o diabo mudou a sua estratégia, mudou a sua maneira de trabalhar. E hoje o que nós vemos? Pessoas estressadas, pessoas brigando, famílias brigando, pessoas violentas, uma maltratando a outra, falando agressivamente com a outra. Nós vemos o maligno trabalhando, colocando medo nas pessoas. E as pessoas têm medo de sair de casa, têm medo de ser roubado, têm medo de morrer, tem medo de perder o emprego, tem medo de perder o casamento, tem medo de perder a família. E as pessoas então se tornam pessoas inseguras. O maligno trabalha no psicológico da pessoa, na mente da pessoa. Tem pessoas que têm pensamentos ruins. Vêm os pensamentos ruins para fazer coisas ruins, e a pessoa luta com aquilo. São dardos que o maligno começa a jogar na vida da pessoa, para que a pessoa saia da presença de Deus, para que a pessoa não seja abençoada. Vem na cabeça da pessoa: eu acho que é inútil servir Deus, é inútil ir na igreja, parece que não está, a minha vida está a mesma coisa. E o diabo começa a colocar coisas na cabeça da pessoa, para que a pessoa saia da presença de Deus.
Por isso o apóstolo Paulo fala para a gente se revestir de toda a armadura de Deus, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astúcias ciladas do diabo. O diabo vai trabalhar. Lá no Evangelho de João fala assim que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E é o que ele tem feito com muitas pessoas. Ai, pastor, o que eu faço? Entrega teu coração, ora, né? Tenha um devocional, tenha um compromisso com Deus, né? Não é que você vai ficar o dia inteiro de joelho, não é que você vai ficar o dia inteiro jejuando, mas você tem que ter uma intimidade com Deus. Você tem que ter um momento de você dobrar o teu joelho e falar com Deus e apresentar a tua vida para Deus. É o que muitas pessoas não fazem isso, até vêm na igreja, até frequentam a igreja, mas não tem um devocional, não tem uma vida. Então pessoas estressadas, pessoas com depressão, hoje, de repente, quando você vê a pessoa está deprimida, estou com depressão, estou ruim, não aguento, não consigo ficar no meio de pessoas, não consigo fazer isso, fazer aquilo, porque são ataques do inimigo. E para a pessoa conseguir sair daquilo é difícil, é duro, ela não consegue, e as pessoas que estão em volta dela não entendem. Ela está deprimida, e a pessoa que ela fala que está deprimida, as pessoas não entendem, aí ela fica pior ainda. Ela fica pior ainda, porque ninguém entende ela. Ninguém entende ela, mas o que são ataques demoníacos? De repente vem a angústia no coração da pessoa, a pessoa sente vontade de chorar, sente vontade de falar, é melhor eu morrer, é melhor que Deus leve eu, as coisas não dão certo para mim, e sente vontade de chorar por nada. São os ataques do inimigo. Ataca no psicológico, ataca na mente da pessoa, né? Dividindo as famílias, acontecendo traições, coisas erradas, irmão brigando com o irmão, pai que não conversa com os filhos, filhos que não conversam com o pai. Poxa, quanta coisa ruim. Mas o apóstolo Paulo está falando para mim e falando para você que a gente precisa buscar o poder de Deus, amém? Que a gente precisa se fortalecer no Senhor, porque o diabo, ele vai atacar, e nós temos que estar firmes contra as astúcias ciladas dele. O diabo pode armar cilada para você, ele pode planejar um monte de coisa para você, mas se você estiver na presença de Deus, se você está orando, buscando a presença de Deus, não importa o que ele faça, porque toda investida dele não vai prevalecer contra a tua vida, amém? O segredo é você estar na presença de Deus. O segredo é você buscar a presença de Deus. É você estar revestido das armaduras de Deus. E ele vai mais longe, ele fala, olha, nós não temos que lutar contra a carne, o sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não é contra teu marido que você vai brigar, não é contra tua esposa, não é contra os teus filhos. Às vezes acontecem problemas ali e você acha que não é contra eles, é contra as potestades. O inimigo fica lançando dardos, ele fica lançando os dardos para quê? Para atrapalhar a vida das pessoas, para que as pessoas não tenham paz, não tenham alegria, não tenham satisfação, não possam viver bem, não possam ser felizes. Ele faz de tudo, colocando enfermidades. Mas a gente tem que estar dentro dessa linha de buscar a presença de Deus, né? Porque aí ele fala assim, olha, o que você tem que fazer? Então o que eu tenho que fazer, pastor? Ele fala assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo tudo, ficar firme. Quem aqui já teve um dia mau aqui? Levanta a mão assim. Olha, eu acho que todo mundo já teve um dia mau, né? Então, tem gente que fala assim, olha, hoje eu levantei com o pé esquerdo. Ainda bem, né? Graças a Deus que levantou com o esquerdo e com o direito. Mas tem gente que fala assim, né? Eu levantei com o pé esquerdo hoje, porque parece que está tudo errado para mim hoje, né? Saí de casa, acabei de tirar o carro da garagem e furou o pneu, né? Furou o pneu. Aí cheguei atrasado no serviço, as coisas começam a dar tudo errado, tudo que vai fazer dá errado. Parece que é o dia mau, é o dia para você pegar e falar, para você ficar muito bravo, aí tira a sua paz, tira a sua alegria, você chega em casa,
a sua esposa vai conversar com você, o dia seu foi ruim, aí você maltrata ela, aí já começa uma briguinha, já começa um problema. Aí seu filho vai conversar com você, você não dá atenção para ele, e começa tudo errado porque é o dia ruim, o dia mau. Mas a palavra de Deus nos orienta que se nós estivermos revestidos das armaduras de Deus, os dardos lançados pelo inimigo não vai afetar nós. E quando chegar o dia mau, o dia difícil, porque todo mundo passa o dia mau, aquele dia que as coisas não dão certo, você vai saber controlar a situação, você vai ter domínio próprio e vai resolver aquela situação, aquele problema, porque problema vem na vida da gente para resolver, amém? Quando você não resolve um problema, você fica à mercê daquele problema, você fica escravo daquele problema, porque você ainda não resolveu. Então a gente tem que enfrentar o problema e resolver o problema, para que o jugo não fique sobre a vida da gente. Quando a gente não resolve o problema, então o jugo fica sobre nós. E aí a pessoa sofre, a pessoa chora, porque não resolveu aquele problema. Então o dia mau, ele vem com problemas, ele vem com dificuldades. E nós temos que estar revestidos das armaduras de Deus para enfrentarmos o dia mau e vencermos, ficarmos firmes. Aí ele fala assim: estais, pois, firme. Fique firme. Fala para o seu irmão, fique firme. Você tem que ser firme. Tem gente que fala assim: eu estou fraco hoje, não estou bem espiritualmente. Nunca fale isso. O diabo ouve você falar isso. Quando você pega e fala: não estou bem espiritualmente, não estou firme, o diabo fala assim: é comigo mesmo. Hoje é o dia que eu pego esse cara. O diabo já olha para você e fala: hoje é o dia que eu pego ele está falando que ele está fraco. Quem fortalece você? Não é Jesus? Não é o Espírito Santo que fortalece você? Paulo, quando ele estava nos momentos difíceis dele, Paulo fala assim: olha, eu aprendi a viver na abundância, aprendi a viver sem ter coisas para se alimentar, cheio de problemas, mas uma coisa eu digo: todas as coisas eu posso, porque Ele me fortalece. Amém? Então fala comigo: todas as coisas eu posso, porque é Ele que me fortalece. Então a gente tem que entender que quando vir o problema, vir a dificuldade, a gente tem que dominar. Nós temos a bênção de Deus, temos a graça de Deus, temos o poder de Deus, a unção de Deus está sobre as nossas vidas. Então nós temos que vencer. Ele fala: tomai toda a armadura de Deus, para que podereis resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça. Jesus falou assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fala para o seu irmão: sempre é verdade. Ela liberta, ela quebra o jugo, ela leva nós à presença de Deus. Então nós temos que nos revestir da verdade, nós temos que ficar firme, resistir o mal, resistir às forças negativas, resistir os problemas, resistir às dificuldades e saber que nós podemos todas as coisas porque é Ele que nos fortalece. Mas a gente precisa cingir os nossos lombos na verdade. Jesus falou assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Então ele fala: eu sou o caminho. Então a gente tem que estar nesse caminho, tem que estar no caminho de Jesus, andando com Jesus. Paulo fala assim: olha, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então nós temos que andar no caminho de Cristo. Ele fala assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele tem a verdade para nós, a verdade da palavra de Deus, a verdade que liberta, a verdade que leva a nós à salvação, a verdade que traz vida para nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós queremos viver, tem que ser com Jesus. Amém? Tem que ser com Jesus. Sem Jesus eu não sei o que seria da minha vida. Eu tenho certeza que você sem Jesus também, você não seria muito legal não. Sem Jesus a gente não é nada, né? Sem Jesus a gente não é nada. Então nós temos que cingir o nosso lombo com a verdade, calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Conheça a palavra de Deus, esteja calçado. Quando você está calçado, entende? Você está protegendo
né, os seus pés de pisar em um prego, de pisar em um caco de vidro, de alguma coisa que possa ferir você, né? Então, nós temos que revestir de todas as armaduras de Deus, os pés na preparação do Evangelho da Paz, conhecer a palavra, conhecer os ensinamentos da palavra de Deus, ensinar para as pessoas e levar o Evangelho de paz, né? Sempre quando nós cumprimentamos aqui, nós falamos paz. Jesus, quando foi cumprimentar os discípulos, ele falou assim: paz seja convosco. E eles sentiram uma paz muito grande. Quando você dá paz para a pessoa, você está transmitindo para que a pessoa tenha paz com você, tenha paz com Deus. Então, a gente pregar o Evangelho, falar de Jesus, mostrar a paz para as pessoas, tomando sobretudo o escudo da fé, ao qual podeis apagar todos os dardos inflamados por maligno, né? Quando você tem fé, o inimigo não consegue atingir você. Amém? Eu creio no meu Deus. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu tenho a proteção de Deus sobre a minha vida. O escudo está aqui. O escudo serve para quê? Para defender. Para o diabo vem acusar você, então você tem como se defender. O maligno manda os dardos, você tem como se defender. Então são as armaduras que Deus dá para nós. Tomai também o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete, para que serve o capacete? O capacete protege a cabeça, né? Os motoqueiros aí, põem, por quê? Porque se Deus o livre acontece um acidente, bateu a cabeça, tchau, né? Então o capacete é para proteger a cabeça. Por que ele fala do capacete? Para proteger dos pensamentos negativos. Às vezes passam pensamentos na nossa mente, na nossa cabeça, que não são agradáveis a Deus, que não vai favorecer a nossa vida, que não vai trazer benefício nenhum para a gente, mas eles passam. Então por isso precisa pôr o capacete, para não permitir que o diabo trabalhe na mente. Mente vazia é oficina para o diabo trabalhar, amém? Ocupe a sua mente com as coisas de Deus. Leia a Bíblia, ore, venha para a igreja, estude a palavra de Deus. Ocupe a sua mente. Não deixe sua mente vazia. Leia livros bons. Não leia qualquer coisa, leia livros bons. Livros que venham edificar você, que venham fortalecer você. Porque aquilo que nós lemos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, é o que vai ser da nossa vida, é o que nós vamos produzir. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, é o que nós fazemos. Porque tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, vai para o nosso coração, vai para as nossas atitudes depois que nós vamos tomar. E, para terminar, ele fala assim: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus tem que estar na tua boca. Você tem que conhecer a palavra, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. A gente tem que orar, tem que buscar o poder do Espírito Santo, falar em outras línguas, adorar a Deus, ser perseverante na oração, invocar a Deus e orar por todos os santos. Quem são os santos? Vocês mesmos, orar um pelos outros, para que Deus possa abençoar. Então, meu querido, minha querida, se revista da armadura de Deus. A vida não é difícil. Os problemas aparecem, as lutas espirituais, os problemas do dia a dia, mas Deus, Ele dá recursos para nós sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele dá recurso para que você se torne um vencedor, para que você possa ser cada dia mais abençoado e fortalecido pelo Senhor, e que nós possamos orar, consagrar as nossas vidas, para que assim o Senhor possa nos abençoar poderosamente. Eu vou ler um versículo aqui, ele fala assim, lá em Romanos 5, para nós terminarmos, vou ler um texto aqui para você, fala assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça,
no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Portanto, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, porque não apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse a morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Fica de pé, meu querido.